São 19 horas em Cabo Verde. Ouvintes, muito boa noite. É tempo para o Jornal da Noite aqui na sua Rádio Cabo Verde. Começamos com os títulos da atualidade. 10 arguidos do tráfico de droga na Ilha do Maio já foram transferidos para a cadeia central da Praia. 3 continuam em prisão preventiva na esquadra policial da ilha. Brasil aponta o turismo sustentável e a cultura como novas áreas passíveis de cooperação entre Cabo Verde e o país sul-americano. A Associação Ambiental Biosfera perspectiva a internacionalização dos seus trabalhos em pelo menos 6 países. Boa noite. 10 dos 13 arguidos que se encontravam na esquadra policial do Maio em prisão preventiva foram transferidos esta quarta-feira para a cadeia central da cidade da Praia. Os restantes 3 continuam no Maio, aguardando orientações judiciais. Enquanto isso, outros processos continuam em investigação no Departamento Central de Ação Penal da Procuradoria-Geral da República, sob segredo de justiça. A reportagem com o José Carlos Varela. É o desvendar da chamada Operação Marujo, Ilha do Maio. Tudo isso à volta da investigação do possível aparecimento de drogas na zona norte da ilha. E no âmbito de 4 autos de instrução registrados na Procuradoria da Comarca do Maio e seguimento do Departamento Central de Ação Penal da Procuradoria-Geral da República, o Ministério Público promoveu a emissão de mandado de buscas domiciliares à residência de 22 indivíduos, tendo ordenado a detenção fora de flagrante delito de 19 indivíduos, sendo 16 do sexo masculino e 3 do sexo feminino. Em causa estão factos suscetíveis de integrarem por hora a prática de crimes de tráfico de droga de alto risco, associação criminosa de tráfico, roubo agravado, arma agravada e lavagem de capitais, todos previstos e punidos pela legislação penal cabo-verdiana. Efetivadas as detenções em coadjuvação entre a Polícia Judiciária e a Polícia Nacional e submetidos ao primeiro interrogatório judicial de arguidos detidos, foram aplicadas as seguintes medidas de coação: prisão preventiva a 3 arguidos e interdição de saída do país, acumulada de proibição de ausentar da Ilha do Maio sem autorização judicial e apresentação periódica semanal à esquadra do Maio a 10 arguidos. E dos 13 que ficaram em prisão preventiva, 10 foram transferidos na manhã desta quarta-feira para a cadeia central na cidade da Praia. A nossa reportagem registrou momentos de muita consternação de familiares, amigos e conhecidos no momento. De realçar ainda que os referidos processos que continuam em investigação do Departamento Central de Ação Penal da Procuradoria-Geral da República permanecem e em segredo de justiça. A Secretaria de Políticas de Ações Afirmativas, Combate e Superação do Racismo do Brasil aponta o turismo sustentável e a cultura como novas áreas passíveis de cooperação entre Cabo Verde e o Brasil. Márcia Lima falava à imprensa à entrada para a mesa redonda sobre o legado da cooperação bilateral Cabo Verde-Brasil que teve lugar hoje nas instalações da Universidade de Cabo Verde. A reportagem com o Levi Salomão. Na ocasião, Márcia Lima havia apresentado o programa Caminhos Africanos, um programa de intercâmbio sul-sul do governo brasileiro que visa combater e superar o racismo no Brasil. O programa prevê intercâmbios com Cabo Verde e com outros países africanos de expressão portuguesa. Para Márcia Lima, o programa reflete também o interesse que o governo de Lula da Silva tem em retomar o diálogo com o continente africano. É uma prioridade realmente para o governo Lula reaproximar dos países do continente africano, principalmente os países de língua portuguesa, mas não apenas. Ele já fez viagens já a alguns países e eu acho que isso é uma prioridade, sim, em termos de agenda internacional. A retomada, a reaproximação dos países africanos faz parte, sim, das prioridades do presidente Lula. As relações entre Cabo Verde e o Brasil coincidem com a história dos descobrimentos nos últimos tempos. Centra-se na educação e no ensino superior. Márcia Lima concorda com o discurso do embaixador do Brasil em como os 2 países devem inventariar novas áreas passíveis de cooperação bilateral. O turismo sustentável é uma opção a ter em conta. Olha, eu acho que a questão ambiental é uma questão que se destaca muito no mundo inteiro, né? Aqui vocês enfrentam algumas questões relacionadas, questões climáticas importantes, né? A gente sabe o quanto que, por exemplo, o aumento da temperatura do oceano, o aumento do volume de águas é uma coisa que afeta, a questão da agricultura, a produção
produção de alimentos. Eu acho que a questão ambiental e a sustentabilidade do crescimento, né, uma questão que eu vejo muito importante é um turismo sustentável. Eu acho que isso é uma agenda importante para vocês aqui no Brasil também, que é um país que não vive, né, de turismo, não é como aqui. É um ponto tão forte da economia, mas a gente tem, por exemplo, por conta da Amazônia, né, muitas questões relacionadas ao turismo. Além do ambiente e do turismo, a responsável argumenta que a cultura deve ter lugar cativo na lista de áreas passíveis de cooperação com Cabo Verde. Nós temos uma ampla cooperação cultural, inclusive por conta do idioma, né? No campo da literatura, da arte. Então, acho que isso é uma coisa que está mais consolidada, mas eu vejo que o presidente Lula também tem colocado a questão da sustentabilidade como um ponto central, e eu acho que isso também pode reverberar nas nossas parcerias aqui. Marcia Lima integra uma equipa técnica do Ministério da Igualdade Racial do Brasil, que está na praia desde ontem, para uma visita de 3 dias junto da Universidade de Cabo Verde. A visita começa a concretizar um protocolo assinado em finais de fevereiro passado entre as duas instituições, com o programa Caminhos Americanos em pano de fundo. E o Presidente da República, José Maria Neves, presidiu esta tarde uma conferência na UNICEF sobre o legado da cooperação bilateral Brasil-Cabo Verde no quadro de uma mesa redonda que teve lugar na UNICEF. Na ocasião, o chefe de Estado sugeriu o aprofundamento da cooperação entre os dois países na área da economia azul, segurança e indústrias farmacêuticas com vantagens mútuas entre os dois países, como nos reporta Maria Macedo, que assistiu à conferência. Cabo Verde e Brasil têm tudo para reforçar a parceria numa perspectiva de ganhos mútuos, afirmou esta tarde o Presidente da República, José Maria Neves. Há sempre entre dois Estados a possibilidade de estabelecermos programas com ganhos mútuos. E, relativamente ao Brasil e a Cabo Verde, há áreas onde podemos, com certeza, aprofundar as relações de amizade e de cooperação e de haver ganhos para os dois países. Por exemplo, a nível do ensino superior, nós podemos desenvolver cursos de medicina em Cabo Verde para também estudantes brasileiros a um custo muito inferior e com um nível de qualidade muito elevado. Podemos cooperar na área da economia azul. Fiz referência à área da segurança, à área da investigação, fiz referência à área das indústrias, desde a produção de água às indústrias farmacêuticas, e aqui também é possível desenvolvermos cooperação com ganhos para os dois países. A área da agropecuária, onde o Brasil está muito desenvolvido, a empresarialização do setor agrícola, as indústrias alimentares. Também outras áreas podem ser aproveitadas nesta cooperação mútua, aponta o chefe de Estado, como, por exemplo, recursos humanos e formação de quadros, domínios em que o país já teve ganhos, relembra José Maria Neves. No fim da década de 80, início da década de 90, tivemos uma perspectiva disruptiva e inovadora na gestão dos recursos humanos, na gestão dos recursos institucionais, com ganhos muito grandes para Cabo Verde, com forte apoio do Brasil, mas também no domínio da formação de quadros, tanto quadros a nível da graduação, a nível da pós-graduação, no desenvolvimento da investigação. Temos ganhos importantes e tivemos ganhos também no domínio da defesa. Nós temos uma missão naval do Brasil aqui em Cabo Verde para apoiar na formação da nossa marinha. Começamos a discutir o apoio no fornecimento de aviões e também na transformação da nossa dívida em investimentos na educação. Portanto, há um legado muito inovador com o Brasil e há boas relações, desde logo
o que nós temos em termos de recursos humanos, que são muito importantes. Milhares de quadros cabo-verdianos em vários domínios foram capacitados no Brasil e temos centenas de quadros com graduação e pós-graduação a nível do Brasil. Isso é um património inestimável para o... De recordar que o Presidente da República, José Maria Neves, foi bolseiro do Programa de Estudante Convênio de Graduação no Brasil entre 1982 e 1986. Esta tarde foi convidado a presidir a conferência sobre o legado da cooperação bilateral entre Brasil e Cabo Verde, que se realiza no quadro da 3ª edição do programa Caminhos Americanos de Intercâmbio Sul-Sul, firmado entre a UNICEF e o governo brasileiro. 19h10, continuamos com o Jornal da Noite. O vice-primeiro-ministro Olavo Correia reconheceu perante a CPI, que investiga os fundos do turismo e do ambiente, a necessidade de se aprimorar a governança dos referidos fundos, mas afirma que os mesmos estão a ser geridos com rigor e transparência. Olavo Correia reitera que os relatórios da Inspeção-Geral das Finanças já foram enviados aos órgãos de controle e que, consoante os resultados, poderão os implicados serem responsabilizados. O Ministro das Finanças esteve cerca de 2h15 a prestar esclarecimentos aos deputados da Comissão Parlamentar de Inquérito. O governante reafirma que os relatórios da Inspeção-Geral das Finanças já foram encaminhados aos órgãos de controle, nomeadamente à ARAP, Tribunal de Contas e ao Ministério Público, e que cabe a essas entidades decidir se há crimes e, caso houver, responsabilizar os implicados. Nós não podemos estar a julgar antes do julgamento pelas entidades competentes. O problema é esse. O inspetor tem que ter liberdade para fazer a inspeção e concluir, com base em factos, em evidências e também com base na sua própria consciência. E depois temos as outras instâncias que vão julgar. Depois do contraditório, como é evidente, não é? E se o sistema funcionar, todos nós ganhamos. Quando existem irregularidades, elas devem ser corrigidas, não é? E haverá um sistema de seguimento para garantirmos que as irregularidades vão ser corrigidas. Havendo indícios que podem configurar crime, esses indícios devem ser reportados às instâncias competentes, à Procuradoria da República, ao Tribunal de Contas, para o julgamento. Quem cometer algum crime na gestão dos fundos do turismo ou em relação à gestão de qualquer fundo público deve ser convenientemente responsabilizado. O Ministro das Finanças reconhece a necessidade de se aprimorar a governança e a gestão dos fundos do turismo e ambiente, no sentido de acelerar o processo e evitar quaisquer dúvidas. O Vice-Primeiro-Ministro indica algumas sugestões. Acho que é muito importante que as câmaras municipais, sobretudo quando executam investimentos no quadro do Fundo de Turismo e do Fundo do Ambiente, isto faz parte da nova estratégia, é que tenham, digamos, autonomia para executar esses projetos, no quadro da lei em vigor, sem estarem a reportar em termos de controlo a um fundo. Acho que é uma matéria que nós devemos discutir. As câmaras depois devem prestar contas ao Tribunal de Contas, devem ser pressionadas pela Inspeção-Geral de Finanças, havendo casos de situações que podem configurar crime, depois devem ser relatados às instâncias competentes, mas não devem estar a ser sujeitos ao controle permanente de uma entidade governamental. Eu acho que não é dizer mal do modelo atual, mas é aprendendo com a curva de experiência. Acho que estamos no momento de darmos o salto. Essa aposta está no Parlamento. O Ministro das Finanças, Olavo Correia, foi a última personalidade a ser ouvida nesta fase, ainda esta semana. Os deputados que integram a Comissão Parlamentar de Inquérito sobre a Gestão do Fundo de Sustentabilidade Social para o Turismo e do Fundo do Ambiente deverão reunir-se para decidir se há necessidade de se ouvir mais personalidades. O Ministro de Estado da Família e Desenvolvimento Social, Fernando Ilísio Freire, está satisfeito com o programa de inclusão produtiva em São Filipe. O governante chegou a esta conclusão após encontro com os intervenientes do programa, como nos reporta o Elcio Andrade. A anteceder a entrega dos kits pré-escolar, o Ministro da Família, Inclusão e Desenvolvimento Social, Fernando Ilísio Freire, reuniu-se com os intervenientes do Programa de Inclusão Social Produtiva, nomeadamente câmaras municipais, organizações não governamentais e entidades formadoras para tomar o pulso do andamento do programa. Fernando Ilísio Freire ficou satisfeito com a implementação do programa. A inclusão produtiva para o município de São Filipe são mais 400 famílias. Como sabe, o município de São Filipe estava no projeto piloto dos 9 municípios. Nós vamos alargar para os 22 municípios de Cabo Verde, portanto vamos incluir Santa Catarina e Mosteiros em termos daquilo que é a inclusão produtiva. Este ano são 100 aqui no município de São Filipe para prefazer os 400. Terão um kit de negócio, acompanhamento familiar e enquanto as pessoas estão na formação para adquirirem uma profissão,
os respectivos filhos estarão a ser cuidados nas creches, nos jardins de infância, tudo assumido pelo próprio governo. E lá onde não existem creches ou jardins de infância, a própria estrutura de formação profissional arranjará uma sala em que contratará um cuidador para poder cuidar das crianças, assim para ninguém ter desculpas de não frequentar a formação. O governante visitou os beneficiários de vários projetos do Programa de Inclusão Social Produtiva e constatou que as famílias já estão a ter os seus próprios rendimentos e algumas até já contribuem para a Previdência Social. É uma medida que está a ter muito impacto. Visitamos vários projetos hoje de muitas pessoas que conseguiram ascender e ganhar autonomia nas suas vidas através do rendimento social de inclusão produtiva, e estão neste momento a trabalhar e a ganhar a sua vida normalmente, garantindo o rendimento para a sua família e até a fazerem descontos para a Segurança Social para terem a sua reforma. O balanço que nós fizemos é extremamente positivo. São Filipe tem 400 famílias envolvidas, todo o Cabo Verde são 2.000 famílias. Nós estamos num bom caminho, ainda não chegamos à meta final, que são as 2.000 famílias. O que queremos é que todos possam ter um projeto de vida, uma profissão, ganharem a sua vida nesta ação que nós estamos a fazer para incluir todos os cabo-verdianos. Na primeira fase, o programa beneficiou 280 famílias em São Filipe e Fernando Elísio Freire acredita que em breve o programa atingirá a meta preconizada, que é de 400 famílias. A Biosfera está, nesta altura, a implementar de uma sentada 18 projetos em várias áreas, desde a proteção e preservação dos ecossistemas naturais com vista à sustentabilidade. A Associação Ambiental perspectiva igualmente a internacionalização dos seus trabalhos em pelo menos 6 países que tenham condições para o efeito, avançou o confundador, como nos reporta a Ângela Monteiro. No quadro de uma ação de capacitação sobre género e clima e com um realce para a forma como as ONGs de conservação ambiental de Cabo Verde estão implementando programas inclusivos nas comunidades dentro do projeto Terra África, o membro fundador da Biosfera, Tommy Melo, explicou aos jornalistas dos órgãos de comunicação social beneficiários que já estão planeados 18 projetos em diversas áreas de atuação da Associação Ambiental e também várias ações de formação. Não tem vários, em Biosfera tem implementado 18 projetos, desde conservação do ecossistema, e quando não fala conservação do ecossistema, não se fala de aves marinhas, não se fala de aves terrestres, répteis terrestres, tartarugas, recifes de corais, tubarões e raias. Portanto, quando se fala de ecossistema, está a abarcar tudo isso. E também Grinceano começa a trabalhar com flora também. Não tem projetos de reforço de capacidade de comunidades. Dentro disso, não tem várias atividades de sensibilização nas escolas, atividades de capacitação também de autoridades, nomeadamente não de fazer sempre capacitação de Polícia Marítima, de Polícia Nacional, de bombeiros. Portanto, diversas ações de capacitação a vários níveis, né? A internacionalização dos trabalhos da Biosfera. Não está aqui de atividade naqueles países, nem nós vontade de fazer isso. Nós vontade de guia. É preciso que o governo deste país esteja realmente aberto a acolher a aplicação dessa metodologia. É preciso ter comunidades locais que já estão minimamente conscientes da necessidade de implementar modelos de cogestão de economia azul, etc. E é preciso também ter um privado que seja consciente e que esteja com vontade realmente de aplicar financiamento para desenvolvimento de algumas atividades nesta zona. Ainda que foi identificado um montante, mas é algo que vai rondar entre os 6 aos 8 milhões de euros. Quem é que te financia? É fundações na Inglaterra, que têm interessado na financiar esse programa. Por outro lado, Melo deixou entender que o envolvimento do governo está a dar sinais de abertura na formação de parcerias e sinergias com ONGs da proteção do ambiente e a divulgação das suas atividades. A gestão do setor da cultura por um instituto público e não por um ministério acoplado a outros ministérios dá mais consistência e continuidade ao setor, bem como evita as interferências dos partidos políticos. A opinião é do secretário-geral do Instituto Nacional de Cultura, Herança Cultural e Artes da República das Seychelles. David André foi orador na conferência Encontros Crioulos do Atlantic Music Expo e vai manter encontros com alguns governantes e autoridades e acredita que está na sua agenda estabelecer alguma forma de colaboração com Cabo Verde. Mira Lopes dos Santos.
A experiência das Seychelles foi partilhada no Atlantic Music Expo pelo secretário-geral do Instituto Nacional da Cultura, Herança Cultural e Artes da República das Seychelles, David André, explicou que no passado o setor da cultura estava acoplado a diferentes ministérios consoante a mudança política, algo que mudou em 2021. Depois das eleições gerais em 2021, decidimos que a cultura deveria ser um instituto do Estado e não um ministério. Isso é a alteração principal, porque um ministério é uma instituição política. Os ministros, eles são apontados pelo governo do momento. Por isso achamos que seria melhor tentar separar o máximo possível cultura de partidos políticos. Por isso decidimos por esse figurino, especialmente num país como as Seychelles, com a sua diversidade, porque o povo de Seychelles, como o povo de Cabo Verde, somos um povo que vem de partes diferentes do mundo, da África, da Europa, da Ásia. Vivemos juntos e nos autodenominamos nação crioula. A cultura é o principal ponto de união, daí que, na perspectiva do responsável do Instituto de Cultura, Herança Cultural e Artes das Seychelles, o figurino do Instituto permite maior consistência. It will avoid a lot of interference, partisan political interference. Isto evita muita interferência de partidos políticos, porque o ministro carrega a bandeira do partido, através do qual foi eleito. Nós gostaríamos que a cultura estivesse fora disso. Eu não sou o ministro, sou o secretário-geral. Não sou apontado politicamente. Isso permite continuidade e consistência. E não nos esqueçamos que a cultura é a principal força que une as pessoas, independentemente das nossas origens, crenças políticas e religiosas ou outras. Our beliefs, political beliefs or religious beliefs or whatever. O secretário-geral do Instituto Nacional de Cultura, Herança Cultural e Artes da República das Seychelles está pela primeira vez em Cabo Verde e no AM, mas já tem uma boa apreciação do mercado da música. Well, I think it's a very, very interesting platform and it will allow Acredito que é uma plataforma muito interessante e que vai permitir às pessoas de Cabo Verde, das ilhas, de África e de várias partes do mundo encontrarmos-nos, conhecermos-nos, criar redes e tentar ver como podemos fazer a nossa cultura musical avançar. Acho que é muito importante que sejamos visíveis no resto do mundo, porque às vezes sentimos que apenas artistas vindos dos Estados Unidos ou Europa são os melhores. Tentamos seguir-lhes as pisadas quando, de fato, há muito potencial em África e nos estados arquipelágicos. Está na minha agenda como colaborar e fazer trocas tanto no domínio da cultura como no do turismo, porque a economia das Seychelles tem por base o turismo e penso que Cabo Verde também tem muito potencial a nível do turismo. Seychelles, the economy of Seychelles is based on tourism, and I think Cape Verde as well there's a lot of potential for tourism. O secretário-geral do Instituto Nacional de Cultura, Herança Cultural e Artes da República das Seychelles acredita que o ponto comum é a cultura crioula, que deve ser partilhada com o mundo como algo valioso. David André deve manter encontros com as tutelas do turismo, da cultura e o chefe de Estado. E a artista cabo-verdiana residente em Portugal, Nancy Vieira, acredita ser muito pertinente que a 10ª edição da Atlantic Music Expo esteja a pôr a tónica na sustentabilidade e formalização do setor artístico. A artista cabo-verdiana fez uma pequena participação no show diurno da brasileira Ana Seton, que esteve ao início da tarde a apresentar-se ao público do AME no Palácio da Cultura. Mira Lopes dos Santos, de novo. É a primeira vez que a artista brasileira Ana Seton está em Cabo Verde e no Atlantic Music Expo, também ela residente em Portugal. Ana Seton está a promover todos os seus álbuns e o mais recente, O Futuro é Mais Bonito. Sim, é a primeira vez que eu venho à Atlantic Music Expo e também a Cabo Verde e também a África, então está representando muitas coisas para mim. Estou muito feliz. Sim, conheci a Nancy logo que comecei a morar em Portugal, 2 anos atrás, e nos aproximamos e tive o prazer de convidá-la para participar do concerto. Sim, eu estou a promover esse álbum e também todos os outros. A gente lançou o álbum já faz 1 ano e agora a ideia é um espetáculo que
toque essas canções, mas também as outras, dos outros álbuns. E a ideia é trazer essa minha música brasileira, que é bastante influenciada pela bossa nova, pelo jazz, pelo samba, por todos os ritmos brasileiros, trazer as minhas canções e levar um pouco de esperança para um futuro mais bonito. Já a artista cabo-verdiana Nancy Vieira tem álbum novo, Gente, em que, com o apoio de muitos, também empreende na produção. Compositores de sempre, aos quais não posso fugir: Beto, Mário Lúcio, Teófilo Chantre, depois Anu Nobo, Beleza, um jovem compositor, Luís Firmino, dos Acácia Maior, Henrique Silva, do Acácia Maior, também fez uns arranjos e participaram, Acácia Maior, numa música comigo. Um compositor brasileiro chamado Fred Martins, com quem tenho um projeto também paralelo, de voz e violão, música brasileira e cabo-verdiana. Tenho um dueto com o António Zambujo num fado crioulo, mas que é cantado em português, que não tem guitarra portuguesa, mas sim um cavaquinho. Portanto, é um álbum diverso. Tem uma morna clássica de Beleza, mas também tem um funaná do Anu Nobo. Falar de sustentabilidade e formalização do setor artístico é muito importante e pertinente para Cabo Verde, na perspectiva da cantora Nancy Vieira. Eu venho de uma família em que o meu pai toca vários instrumentos, os meus tios e tias, os meus irmãos, o meu avô, né? Mas não eram tocadores. Eu gosto muito dessa palavra. Não eram músicos profissionais, não é? Estou a falar, naquele tempo era difícil ver a música como uma profissão, não é? Uma profissão, uma ocupação profissional. Eu acho que é muito importante nos dias que correm, não é? Com a proporção que a música de Cabo Verde e a indústria da música, dos concertos, tomou em Cabo Verde, é importante a profissionalização e daí a pertinência do tema. Nancy Vieira não está em concerto nesta 10ª edição do Atlantic Music Expo, mas conta regressar logo que possível para apresentar o novo álbum no país. Entre os palcos da Rua Padenal e da Pracinha da Escola Grande, no platô, deverão passar hoje à noite os artistas internacionais Elie Panda, Insólito Universo, Giuliano Gabrielli, Brown Rice Family e os nacionais Banda Primitive e Gabriela Mendes. A Presidente da Câmara Municipal de Santa Catarina, acompanhada do Presidente da Câmara Municipal de Cadaval, em Portugal, reuniu-se com os camponeses de Boa Entrada de Santa Catarina e destacaram a necessidade de realizar investimentos na qualidade para reforçar o abastecimento de água às várias parcelas agrícolas. Jacira Monteiro reafirma, por outro lado, o compromisso da idilidade em trabalhar em parceria com o Governo para melhorar a via de acesso para que os agricultores de Boa Entrada possam transportar os seus produtos sem qualquer constrangimento. Domingos Sanches. Presidente da Câmara Municipal de Santa Catarina e empresários reúnem-se com os agricultores de Boa Entrada. Os camponeses põem os problemas que afetam o setor, desde a falta de um reservatório para garantir a segurança hídrica, entre outros equipamentos úteis na promoção da agricultura. O objetivo, assim, é ouvir agricultores, e agricultores também percebem que o que não pode ter desse visita. O problema de água é um problema que existe, infelizmente. Também não tem problemas em relação a métodos de captação de água também, porque nós não temos muita água durante 3 meses, depois pouca ou nada de água durante o resto do ano. Portanto, é preciso, assim, também não pensar naquelas outras questões de captação da água na época da seca. E também cria técnicas de rega gota a gota e obviamente... Jacira Monteiro destaca a construção de um teleférico em Boa Entrada para o desenvolvimento do turismo rural e valorização da agricultura. Não tem um filho de Boa Entrada que tem esse projeto e a nós não tem que servir assim, de corredor e de facilitador onde que for necessário. Portanto, é possível Boa Entrada, é próximo ao polo turístico, tanto é que nós não temos, nesse momento, de decore obras nas estradas de Boa Entrada, porque brevemente também tem estrada nova e agora não sabemos pôr tudo e infraestruturas à disposição para que tenham acesso também digno, não só para pessoas que estão vivendo, mas também para pessoas que também visitam e Boa Entrada.
Por sua vez, o presidente da Câmara Municipal do Cadaval esteve presente no encontro. Reforçar a resiliência no domínio da água é a tónica central do discurso de José Bernal. Estamos neste momento a implementar um estudo, já adjudicámos o estudo para depois implementar para a criação de pequenas barragens nos leitos de água onde a água circular durante o inverno. Vocês têm aqui, que eu vi aqui neste vale, aquele vale dá para fazer porque teve água durante o inverno. Se tiver uma represa, provavelmente à volta dessa represa dá para fazer o mesmo tipo de culturas que fazem aqui porque existe umidade e o nível freático do solo sobe. Portanto, é isso que eu acho que se deve passar a fazer aqui também, que nós temos lá e temos todo o gosto em mostrar. Carlita Mendes evidencia alguns dos desafios que afetam a agricultura em Boa Entrada. Tenho os colegas para baixo ali, está aqui cheio de água. Para morrer, fazer repartição de água, por exemplo. Cada quem tem senhora de água para trás, vez por mês, agricultores para baixo ali. Se não, eles têm que recorrer a outras pessoas que têm poço. Mora a mim, por exemplo, dá um poço de água. Agricultores não têm problema também de acesso, de via, para não transportar os produtos. Para mais vezes não está carregando na costa e na saco, paga homens para carregar o saco e repolho, que às vezes pesa 50 quilos, pesa o bicol para pôr no carro, é um bocadinho então. Agricultores de Boa Entrada reúnem-se com a presidente da Câmara Municipal de Santa Catarina. Abordam questões que preocupam os camponeses, desde a falta de água, proteção de poços, assim como a criação de uma cooperativa para solucionar problemas específicos da atividade agrícola na localidade. E neste momento, quando são 19 horas mais 30 minutos, terminamos assim com esta informação o nosso Jornal da Noite. Só nos resta desejar e despedir dos nossos ouvintes com desejo e votos de muito boa noite e boa sintonia com a Rádio Cabo Verde. Voltaremos amanhã a partir das 15 horas. Boa noite. Mais informações em www.rtc.cv e na aplicação RTC Mobile.